E Pedro, eu quero te ouvir exatamente sobre como é que você enxerga, conhecendo a política de Brasília, entendendo a atuação política do Palácio do Planalto, como é que você enxerga a reação e uma tentativa de manutenção de diálogo? É uma situação muito delicada, porque essa crise do Hugo Mota com o governo, o esgarçamento começou porque o entorno do Hugo Mota, os deputados que são parte do grupo político dele, assessores e auxiliares, eles identificaram uma ofensiva nas redes sociais que teria sido patrocinada pelo PT, mas não oficialmente, e pelo governo, naquela linha do nós contra eles, colocando o presidente Lula, o governo, como vítima de uma ofensiva, de uma atuação do Congresso Nacional, colocando o Congresso, o Parlamento, como vilão. E nesse momento, então, inclusive chegaram informações na mesa do Hugo Mota de que esse tema teria sido tratado em reuniões do PT. Oficialmente, o partido negou que tivesse qualquer participação nessa ofensiva digital contra o Hugo Mota, mas ficou aquela sensação de que havia essa guerra acontecendo nos bastidores. O Hugo Mota, então, reagiu, rompendo a relação com o líder do PT, Lindenberg Farias, relação que segue rompida, e agora a gente tem esse novo episódio, faltando apenas 2 semanas para o fim, praticamente, do ano. Por um lado, o governo se sente pressionado pela sua base histórica e também se vê uma oportunidade de reforçar essa ofensiva contra o Congresso, colocando o Congresso como vilão da história, mas, por outro lado, tem urgência em votar determinadas pautas. Então, isso vai exigir muito da ministra Gleisi Hoffmann, vai ser uma prova de fogo realmente, se equilibrar entre apoiar um aliado, que é o Glauber, e também não explodir de vez pontes com o Hugo Mota. É um momento realmente bastante delicado, Thaís. É um desafio para ambos os lados, né? Que você lembrou bem, de um lado, o Palácio do Planalto criando a campanha do Congresso contra o Povo, por causa exatamente das propostas de aumento de impostos e tudo mais, né? A gente sempre discutiu aqui a prioridade e a necessidade de haver justiça tributária no Brasil, mas precisa ser feito com razoabilidade e não da forma como acabou acontecendo, com uma necessidade de de já começar uma campanha política com trunfos eleitorais que vão ser importantes para o presidente Lula no ano que vem, em 2026, e aí no posicionamento para a defesa dessas pautas, elegeram o Congresso Nacional como inimigo do povo e a crise institucional foi sendo alimentada. A resposta de Hugo Mota fazendo esse rompimento, mas assim, o Brasil, para funcionar minimamente, precisa ter instituições funcionando minimamente. O que nós estamos assistindo hoje acontecer na Câmara dos Deputados é uma distorção importante. Como eles vão sair disso, Pedro, eu acho que essa é a grande saída. Hugo Mota foi extremamente criticado e foi visto como alguém que perdeu força, que não tinha legitimidade política. Óbvio que ele tem a legitimidade do voto para exercer a presidência da Câmara dos Deputados, mas ele não tinha o reconhecimento dessa legitimidade política para comandar qualquer negociação de retomada do plenário da Câmara. Como fica o reconhecimento da legitimidade dele de impor a força bruta, a força física, como nós assistimos aqui a saída do Glauber Braga, contra um parlamentar que não vamos justificar nada que ele fez aqui, mas ele ainda é um parlamentar. Uma observação importante, quando houve ocupação da mesa diretora, que alguns chamam de motim pela direita, pelos bolsonaristas, aquilo foi articulado previamente, foi um movimento coordenado da direita. E já o Glauber teve uma atitude voluntarista, não articulou com a esquerda, aparentemente nem com o próprio partido, chegou lá e sentou na cadeira. E aí fica difícil, né, para a esquerda organizar qualquer reação. Então foi todo mundo pego de surpresa por uma decisão do Glauber que tem esse perfil. Ele é reconhecido por ser um parlamentar combativo, mas ao mesmo tempo absolutamente imprevisível. E fez esse movimento já prevendo que seria cassado, gerou imagens que podem projetar uma candidatura dele para o governo, que é um projeto que ele vem tentando pavimentar no PSOL, mas resta saber se com a cassação ele fica inelegível na eleição do ano que vem. E de novo, você traz aqui motivos para a gente seguir nessa avaliação da diferença. O Pedro Venceslau acaba de lembrar aqui que a ideia de invadir e ocupar o plenário da Casa foi planejada, foi pensada. Então, você tem um grupo de parlamentares que resolvem bolar um plano de ocupação
do plenário da Câmara dos Deputados, da mesa diretora da Câmara dos Deputados, fecha a porta, ninguém entra, ninguém sai, né? Coloca o pé para cima, não deixa o presidente da Câmara passar e fica tudo por isso mesmo. Quer dizer, um plano sendo gestado dentro do próprio Congresso Nacional para invasão do plenário. Aqui nós estamos com essas novas imagens que a gente acabou de receber, que é a saída do Glauber Braga, do deputado Glauber Braga, já caminhando para a saída do plenário da Câmara dos Deputados. Ele passa por trás ali da mesa diretora, vai saindo e aí sim encontra com uma multidão de pessoas. Deu para ver que o casaco, o blazer dele estava rasgado no alto da manga, provavelmente pela resistência dele e o embate físico que ele teve com os seguranças e com a Polícia Legislativa nessa retirada obrigada dele, né, com força física sendo aplicada contra ele na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Essas são imagens novas, portanto, que a gente está assistindo de novo, repetindo. Dá para ver a manga dele rasgada ali um pedacinho, Pedro. Eu chamo a atenção para os personagens que estão aí, ó, Lindenberg Farias, Jandira Fegali do PCdoB, Orlando Silva do PCdoB, Rogério Correia, vice-líder do governo, ou seja, deputados do PSOL. Houve ali, então, uma mobilização dos parlamentares de esquerda e governistas para apoiar ele, pelo menos nesse momento de saída, né, do Glauber. E a gente tinha chamado a atenção aqui que ele estava sozinho, né? Ele sentou sozinho. Ele estava sozinho. O Lindenberg Farias tinha dito, olha, ele tomou essa decisão sozinho, é um caso isolado. A gente começou o Hora H tratando de uma atitude isolada, de um receio, quase um constrangimento dos parlamentares da esquerda de dizer, não, veja bem, ele tomou da cabeça dele, né, com esse perfil que você lembrou dele aqui, Pedro. Agora, isso, para concluir aqui, aumenta muito a pressão sobre o Hugo Mota, sobre qual vai ser a punição, que ainda não está definida, para os parlamentares de direita que fizeram aquele motim. Serão 3 meses de gancho, serão uma suspensão de 6 meses, no caso de Zé Trovão, que impediu o Hugo Mota de se aproximar, uma cena também muito emblemática. O Marcel Van Hatten... Também nunca vista antes. Nunca vista antes. O Marcel Van Hatten, que sentou na cadeira, correu o risco de tomar uma suspensão de 3 meses. Será que ele vai tomar uma suspensão maior agora? Porque vão questionar muito o Hugo Mota sobre a dosimetria dele, já que esse termo está na moda, na hora de punir o Glauber com a retirada pela Polícia Legislativa e não ter feito o mesmo com esses parlamentares. Eu acredito que o Hugo Mota vai ser pressionado a dar punições exemplares para os parlamentares da mesa diretora naquele momento de motim. Porque é um mínimo de equilíbrio, né? Hoje ele falou bastante em equilíbrio, que precisa liberar a pauta, precisa tocar projetos importantes. Falou em equilíbrio exatamente quando anuncia a avaliação em plenário da cassação de mandato dos 3 deputados, os 2 condenados e fugitivos, e do deputado Eduardo Bolsonaro. Fala em equilíbrio, portanto, a resposta dele a isso, a gente já viu que começou desequilibrada pelo emprego da força física contra o deputado Glauber Braga em pleno plenário da Câmara, e esse equilíbrio. Agora, Pedro, como é que você acha que isso bate no Senado? O Alcolumbre tem tentado se afastar e não se envolver com as brigas dos vizinhos. A relação do Alcolumbre com o Hugo Mota andou meio estremecida, mas ele disse que se a Câmara aprovasse a dosimetria, ele aprovaria lá. Mas depois o presidente da CCJ, Otto Alencar, disse, olha, não vai ter nada de votação expressa, rápida, de votação de dosimetria no Senado. Então, pode ser que o projeto da dosimetria agora enfrente mais turbulências para ser aprovado, primeiro na Câmara, porque agora não sei como é que fica essa votação nesse momento de conflagrado na casa, porque a ideia era que essa votação acontecesse hoje, poderia se estender noite adentro, mas amanhã a ideia era que a quarta-feira começasse com essa situação resolvida, a questão da dosimetria. Provavelmente não vai acontecer, a não ser que eles consigam retomar. Até porque, assim como a direita fez uma obstrução grande depois do Bolsonaro, obstrução dos trabalhos, pode ser que a base governista siga esse caminho agora, patrocinada pela esquerda e pelo PSOL. Então, não dá para saber o que vai acontecer na noite de hoje e o reflexo que isso vai ter
a partir de amanhã. E a grande expectativa agora é sobre uma manifestação da Gleisi Hoffmann. Eu estou aqui atualizando o X, ela que costuma ser rápida para se comunicar nas redes sociais, ainda não se manifestou e quando se manifestar vai ter que tomar muito cuidado com as palavras, porque pode declarar uma guerra e pode ser um caminho sem volta, sem retorno na relação do Hugo Mota com o governo. Eu volto a te perguntar de Alcolumbre, ele tem água fria para jogar nessa fervura? Ele pode tentar ser o negociador da paz nesse momento. Lembrando que existe uma porta que separa a residência da presidência da Câmara da presidência do Senado. Ela foi construída na gestão anterior porque os presidentes das duas casas queriam ter conversas mais reservadas. Quando houve a questão da PEC da blindagem, que ela foi aprovada na Câmara, mas rejeitada no Senado, isso gerou uma irritação muito grande dos senadores e do Alcolumbre, porque o Senado saiu como vilão da história. Essa relação, então, vem sendo reconstruída, porque é assim que é a vida no Congresso Nacional, aos poucos. E agora, então, o Alcolumbre pode ser o bombeiro dessa história, né? O Alcolumbre e também os parlamentares do Centrão que têm interesse em avançar com a questão da dosimetria, até para tirar essa pauta da frente. Então, o Centrão agora, como sempre, vai ser decisivo, porque os bolsonaristas estão muito fragilizados nesse momento, não estão com a articulação azeitada com o Centrão para conseguir obstruir os trabalhos, forçar a votação, né, da questão da anistia ampla e geral. Eles queriam colocar um substitutivo, acabaram cedendo à pressão do Centrão. E esse episódio de hoje, então, acaba criando um elemento novo que tem que ser colocado nessa equação para saber como é que vai ser essa reação.